Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo, fechamento semanal, vamos diretaço pro gráfico. Que eu preciso falar com vocês, porque que eu disse pra vocês que esse vídeo provavelmente deixaria vocês malucos, porque a gente tem múltiplas evidências de alta e de baixa, e aí eu vou tentar detalhar essas evidências sem embolar a mente de vocês, e o que eu posso adiantar em relação a essas evidências é a gente não sabe de nada nesse momento. Beleza? Vamos pro gráfico diretão aqui. Primeiramente, a gente fez uma belíssima de uma alta de 15%, pegamos muita coisa aqui. Retestamos o topo dos 25 mil, isso foi lindo demais. Então, antes de qualquer coisa, a gente faz o seguinte, a gente faz uma ligação entre esses dois fundos aqui, porque qualquer continuidade de baixa acontecerá mediante a perda dessa linha de tendência aqui. Vou até aproximar para fazer um desenho mais bonitinho. Então, o que acontecer com o gráfico de negativo vai ser mediante a perda dessa linha de tendência. Ela mantém aqui no nosso gráfico. Primeiramente, eu disse que temos evidências de alta e de baixa. A gente vai caminhar primeiro sobre as evidências de baixa e depois a gente vai caminhar sobre as evidências de alta. Coisa para ficar menos feio. Primeiramente, a gente vai começar aqui. Qual é a primeira evidência de baixa? Observa bem como após esse longo estresse gráfico, nós entramos no que pode facilmente ser considerado um topo duplo. Por quê? Nós não rompemos a máxima desse primeiro topo aqui, isso é extremamente complicado para a gente. Tocamos, fizemos uma nova máxima do ano, isso é muito interessante, porém, fechamos abaixo dela, né? Fechamos bem nessa região aqui, exatamente onde foi o fechamento do outro topo que a gente formou aqui. Isso é preocupante porque não deu uma continuidade de baixa, não deu uma continuidade de alta posterior, e isso é levemente complexo para a gente. Então, essa é a primeira evidência de baixa possível. A segunda evidência de baixa possível é o fato do volume estar bem inferior ao volume da primeira camada de impulsão, o que em si não é tão interessante. Claro, pensando em ondas de Elliott faz sentido, porque a segunda impulsão, a onda 2, geralmente é a onda que mais envolve volume, porque a onda número 1 é datada por descrença, a onda número 2 é datada por esperança e a onda número 3 é datada por medo e FOMO, ou seja, medo de estar de fora, e aí todo mundo vai entrar a qualquer valor. Então é normal que a onda número 2 tenha mais volume. Portanto, nos deixa em uma evidência de possibilidade de baixa. Porque se não confirmar uma onda de Elliott, significa que isso aqui foi um candle de exaustão. Dentro de uma configuração de onda de Elliott, beleza, faz sentido, continuidade de alta. Dentro de uma configuração de topo duplo, isso aqui foi uma exaustão. Por isso um gráfico tão gigantesco, uma barra tão grande. Terceira evidência de baixa, tocamos na base superior das bandas de Bollinger, que eu liguei exclusivamente para mostrar isso para vocês. Isso no gráfico apenas semanal. A gente dá uma passeadinha pelo gráfico mensal, a gente vê que também tocamos na barra mediana, que na verdade é uma média, né, se não me engano, de 20 períodos, das bandas de Bollinger, né? A média, né? A base medial das bandas de Bollinger pode segurar o gráfico também, devolvê-lo até pelo menos a média de 100 períodos, que é a região hoje dos 17 mil. É possível? É possível a gente fazer um fundo duplo no mensal. É provável? Não, não é provável, mas é possível. Beleza? Essas são as evidências de baixa. E no diário, obviamente, o gráfico extremamente esticado. Ocorreu já um fechamento acima das bandas de Bollinger e nesse momento ele segue o que pode ser uma correção à vista. Haja que nós tivemos uma sobrecompra do RSI e volumes extremamente estressados agora em queda. Certo? Então, essas são as evidências de baixa. São fortes? Sim, são muito fortes. Tem peso? Sim, tem muito peso. Já é para abrir short? Claro que não, porque são evidências. Assim como os de alta, que eu vou citar agora, também são evidências. Elas precisam ser confirmadas. E é aí que mora a doideira. É aí que a mente de vocês buga totalmente, beleza? Evidências agora de continuidade de alta. A primeira delas é um volume crescente no gráfico semanal, mesmo que em relação à onda 2 o gráfico tenha diminuído. Observa, a onda 2, gráfico diminuiu. Porém, em relação às semanas subsequentes, essa semana aqui e essa outra semana aqui, a gente apresentou uma alta. Então, o que vale é a gente analisar, obviamente, através das próximas semanas, é qual dessas duas vai confirmar, beleza? Você vai confirmar uma falha na onda 3 e uma continuidade de queda, e esse foi o pico de volume, e isso aqui foi um candle de exaustão,
ou se isso aqui vai continuar crescendo em volume para as próximas semanas. Confirmar uma onda 3, obviamente, eu espero menos volume do que foi na onda 2, mas ainda um volume maior do que esse que fechamos hoje. Para confirmar e aí sim a gente executar a próxima 25 mil. Certo, então primeira onda, ou melhor, primeira evidência é o fato de o volume estar ainda em continuidade de alta em relação ao volume da semana anterior. Segundo ponto, RSI ainda tem um espaço absurdo para uma continuidade de alta, haja vista que neste momento ele está divergente, isso pode entrar na de baixa, né, que eu, enfim, poderia ter citado, haja vista que ele está divergente, entretanto, existe um espaço para uma continuidade de alta nele, sim, mesmo com o fato de, neste momento, ele estar divergente. Então, isso é complicado para a gente. Outra evidência de alta é isso aqui. E isso aqui é a evidência mais bonita de alta que a gente tem, que foi o motivo de eu ter ligado esse indicador. Tivemos um rompimento de linhas do MACD, e esse rompimento já começa com um tiquezinho verdinho, certo? Isso no semanal. Quando a gente sobe o tempo gráfico, o que a gente vê? Que o gráfico mensal também tem um rompimento iminente, que vai acontecer ou pode acontecer no próximo mês ou não. E é aí que mora o perigo. Porque embora o RSI tenha espaço para uma continuidade de alta sim, inclusive ele está apontando para cima no mensal, isso é magnífico, porque significa que ao longo dos próximos meses a tendência de alta tende a ter muito mais força. Nos meses, né, o mês que vem já é outra coisa aqui. Deixa eu fechar isso aqui. O problema é isso aqui, cara. Isso aqui é complexo demais. Por quê? Se isso aqui confirmar para o próximo mês, a gente vai ter uma belíssima de uma pernada de alta. O problema nessa situação é justamente o ciclo, porque o ciclo nos faz pensar ou nos permite pensar que o próximo mês tende a ser de queda, considerando que esse mês foi de alta. Então, nada impede que haja um rompimento de linhas do MACD, porém, nós façamos um mês negativo, mesmo que esse mês negativo tenha apenas um tiquezinho minúsculo. Então, seriam 30 dias de baixa ou nenhuma negociação num cenário onde o MACD vai fazer o seu rompimento de linhas para no mês de agosto em diante a gente prosseguir a alta. Isso é possível? Sim, inclusive para mim é a maior probabilidade neste momento, o que não quer dizer que nós vamos anular ou esquecer das outras opções também, certo? E no diário, Felipe? No diário não tem notícia boa aqui não, a gente só tem duas opções possíveis. Ou a gente lateraliza para o RSI perder força e depois continua o processo de alta, o que é extremamente possível, a gente cansa de ver altas que são assim, laterais, ou a gente reverte. Reverte até onde, Felipe? Bom, a primeira zona de possível reversão é 28.300, 28.500 ali. É a primeira zona de possível reversão gráfica, a primeira zona de possibilidade de suporte vigente. Até porque se você olhar, também a média 21. Possivelmente, caso o Bitcoin venha a fazer um fundo ascendente, essa região venha a ser retestada. Ou, puxando a Fibonacci padrão, temos 0,5, que inclusive confirma 28.000. Então, temos duas evidências de que nesse momento 28.000 é a nossa zona de possível suporte aguardado. O que significa isso, Felipe? Significa que qualquer candle de reversão acontecendo na zona dos 28.000 vai deixar a possibilidade de operações factíveis, o que não quer dizer que vai chegar lá, não quer dizer que é uma afirmação de que vai chegar lá. Quer dizer que esperamos que, caso haja uma queda, essa zona seja um ponto de controle do gráfico. E aí a gente vai ver. Segurou lá, vamos analisar se vem para um topo duplo, se vem para um rompimento ou se vem para uma continuidade de baixa. Continuidade de baixa possível. Ligamos a linha de tendência, que é a nossa linha de tendência do semanal. É a nossa última defesa antes de uma queda mais acentuada. O que quer dizer, Felipe? Quer dizer que se perder essa linha de tendência aqui, aí a gente volta a olhar para ranges pelo menos próximas a 20.000. Não esqueça disso. Essa linha de tendência é a última defesa contra a tendência de baixa. Perdeu ela, tendência de baixa. Não tem desenrolo.
Beleza? E aí o que acontece? Dentro dessas múltiplas evidências de alta e de baixa, a gente entra para as evidências fundamentalistas. Felipe, quais são as evidências fundamentalistas? Bom, primeiramente, espera-se que o próximo semestre haja recessão dos Estados Unidos, o que já pode ser datado inclusive agora em julho, o que confirmaria um mês de queda, com todo o cenário entrando em pânico por causa de uma recessão acontecendo nos Estados Unidos, para possivelmente, quando eles larem e disserem que não tem nada a ver, que tá tudo bem, tá tudo tranquilo, o mercado volta a subir. Então essa é a primeira evidência fundamentalista. A segunda evidência fundamentalista que a gente se segura é o fato que eu já falei para vocês: toda vez o Bitcoin sobe pelo menos 200% em relação ao seu fundo histórico um ano antes do halving, certo? Então nós temos pelo menos a região dos 50 mil, entre 45 e 50 mil dólares para ser retestados este ano, ou pelo menos até os primeiros meses do ano que vem. Eu mantenho essa tese porque ela é cíclica, ela já aconteceu 2 vezes e há uma evidência gigantesca de que ela pode acontecer a terceira. A partir do momento que os ciclos de mercado não funcionarem mais, eu paro de usar eles. Até o momento, eles funcionaram. O que eu disse para vocês quando nós estávamos aqui? Que era o fim da tendência. Por quê? Porque o topo é formado geralmente, se não me engano, 17 a 18 meses após o topo, o halving, perdão. O halving aconteceu por aqui, eu falei 17 a 18 meses, topo histórico. Então o topo histórico foi aqui. O que eu falei? Mais tantos meses, se não me engano, 13 a 14 meses, se forma o fundo histórico depois do topo histórico. Então, o que eu falei para vocês? Essa região aqui era a região do fundo. Tudo isso não foi iluminação divina, pelo contrário, foi muito estudo e conhecimento de ciclos de mercado, né? E esses conhecimentos de ciclo de mercado são os que me fazem dizer para você que a região dos 50 mil a 45 mil dólares tende a ser testada ainda este ano. O que não quer dizer que vai subir em linha reta loucamente até lá. A gente pode fazer altas e baixas, um mês de alta, um mês de alta, até chegar lá. Só que aí a gente volta para aquele ponto. Toda vez que o Bitcoin formar um suporte novo, não perca a oportunidade de encher a sua carteira. Beleza? Dentro dessas múltiplas evidências, a gente tem essa situação do Fed, né, que pode entrar em recessão nos Estados Unidos, sim. Entrando em recessão nos Estados Unidos vai causar um impacto no mercado, sim, e esse impacto pode ser negativo. A segunda evidência é essa ETF da BlackRock, que tem atraído não só a BlackRock, como diversas outras gestoras para o mundo cripto. O problema é que ela pode não sair agora. Espera-se que ela saia até o final do ano. Então, nada impede que nós façamos talvez 2 meses de queda para daqui a pouco a ETF da BlackRock sair. Para quando? Setembro, outubro. E o mercado, meter isso aqui na nossa cara. É possível. Eu já vi de tudo nesse mercado, então é possível. Por isso, eu espero sim que haja uma confirmação das ondas de Elliott. Com todo esse FOMO, talvez isso aconteça ainda essa semana. Para o próximo mês entrar um mês de queda, de repente a gente toque nessa região aqui, faça o nosso famigerado ABC, de repente perca essa linha de tendência, busque alguma região próxima pelo menos a 20 mil, estou teorizando aqui, tá? Fez esse cenário, vem setembro, ETF, BlackRock, 45 mil. Se algo como esse aqui acontecer, não se desespera. Pensa sempre em adquirir Bitcoin nos suportes. Qual é o suporte agora? 28 mil. Qual é o próximo suporte? Linha de tendência. Aí tem que ver quando é que ela vai tocar, se vai tocar. Segurou nesses 2 suportes, entra sem medo, sem tranquilidade, claro. Com a sua gestão de risco aí, tô só dando uma ideia, não é uma recomendação. Vai lá e faz, pelo contrário, né? E o que a gente tem para analisar agora é isso. Então são múltiplas evidências de alta e de baixa, evidências fundamentalistas. A gente sabe que quando esse ETF da BlackRock começar a funcionar, vai atrair muito mais interesse para o mercado cripto do que já está tendo, certo? A Coinbase está tendo múltiplas vitórias no caso dela, a Binance eu também não tenho dúvidas de que vai ter, XRP também. Isso tudo pode acontecer agora no segundo semestre, o que vai impulsionar o mercado cripto para a lua. O que talvez pode impulsionar ele antes até o chão é o fato dos Estados Unidos ter uma possível e não provável recessão. Tendo uma possível recessão, fazemos um recuo, enchemos a carteira. Quando sair ETF, quando sair gestoras especializadas, bancos adicionando Bitcoin, aí sim
e possíveis vitórias da Binance e da Coinbase. Tudo isso é esperado para o segundo semestre desse ano. O mercado vai deslanchar, certo? Então é isso que a gente espera. Por que eu disse que esse vídeo ia dar uma bugada na mente de vocês? Porque são múltiplas evidências de alta e de baixa. Beleza, Felipe, falou. E graficamente, como é que a gente se posiciona? Aí eu vou ter que refalar o que eu já falei. Como é que a gente se posiciona? No diário, a gente não se posiciona. Por quê? Porque está esticado demais, a gente não vai comprar num cenário desse aqui. A gente vai esperar o quê? Resistência ou suporte. Tocou no suporte, a gente vai comprar. Tocou no suporte, a gente vai comprar. Nesse cenário aqui, não confirmou um dos três de venda, porque observa bem, como esse candle aqui poderia ter sido um candle de reversão, não foi rompido por esse candle aqui. O correto seria esse aqui ter fechado abaixo. Aí sim, a gente entraria vendido aqui, estoparia acima e veria o caos acontecer. Pelo contrário, ele fechou dentro dos limites desse aqui. Embora ele tenha rompido para cima, os limites inferiores dele, que é o que a gente quer para poder shortar, não foram rompidos e destruídos. O que significa que sobra para esse candle de hoje aqui essa missão. Porque, querendo ou não, esse candle aqui também é um candle que pode ser interpretado como candle de reversão. Se o de hoje fechar abaixo, amanhã a gente está shortando isso aqui, estopando em cima. E não é garantia de sucesso, mas é um aumento na probabilidade de acerto. E aí a gente vai estar pensando em fechar próximo a 28.500, beleza? É assim que a gente tem para se posicionar agora. É uma semana, querendo ou não, definidora. Afinal de contas, o mês termina na sexta-feira e tudo pode acontecer. O mercado pode lateralizar para o primeiro mês de julho, fazer um evento único, que é subir. O problema é, e aí mora o maior perigo. Escute bem o que eu vou te dizer. Se você não prestou atenção em nada até agora, preste atenção pelo menos nisso. Nada impede que a zona dos 35 mil aconteça nas primeiras semanas de julho. Porque o que vale é ele fechar negativo e não ele manter-se acima, ou melhor, abaixo dos limites do mês anterior. E é aí que mora o perigo. Ele pode subir, buscar 35 mil, que é a nossa análise cíclica, entre 34 e 35 mil, e entregar uma pernada de baixa depois e terminar bem abaixo dessa situação aqui. Perdão, bem abaixo da abertura dele, né? E aí o mês vai ter fechado vermelhinho, vai ter confirmado o caráter cíclico de um mês fechar verdinho e um mês fechar vermelhinho, vai ter confirmado também a nossa análise de 35 mil, tudo vai ter fechado, tudo vai ter batido. O problema é que vai ficar um belíssimo candle de reversão no mensal. E aí a gente vai ficar com mais dúvida do que a gente ainda tá. Portanto, cuidado, se começar julho e o gráfico começar a subir recentemente, começar a subir adoidadamente, não afoba, pelo amor de Deus, não vai sair dando all-in em nada, porque se ele continuar subindo, nada impede que depois que ele tocar no nosso ponto cíclico, ele não entregue tudo posteriormente, certo? E é isso. Se esse vídeo foi útil para você, não esquece de deixar o seu like, certo? Deixa um comentário também para saber se você entendeu tudo. E não esquece de manter informado lá no Instagram com a gente, porque a gente vai estar postando direto tudo que for acontecendo. Por lá é muito mais fácil de conversar, né? E é isso. Valeu, falou. Semana que vem a gente volta os vídeos relacionados aos pontos do livro. Eu não consegui fazer durante essas 2 semanas, né? Me mudei, então teve toda aquela parada, mudança, documentação e tudo mais. E aí ajustes na casa, sabe como é que é essas coisas, né? Então isso acabou me travando muito, o que consequentemente me impediu de, né, parar para gravar com mais calma aqui. Porém, semana que vem a gente volta com os vídeos relacionados aos pontos do livro, exatamente conforme a gente estava do ponto que a gente parou, que era análise de candles e possibilidades de entrada. Se você não tem acesso, o link está na descrição, não perca a sua oportunidade. E é isso. Valeu, falou.